assunto que eu quero falar com vocês nesse vídeo também sobre o duelo diante do Remo é a busca do Cruzeiro, né? Aproveitando esse bom momento de início de Campeonato Brasileiro para voltar à fase de oitavas de final da Copa do Brasil e garantir mais de 3 milhões de reais apenas diante dessa classificação no jogo contra o Remo nessa quinta-feira. Enfim, para você ter uma ideia, o Cruzeiro não classifica para a fase de oitavas, né? Não joga a oitavas em diante da competição desde 2019, então 3 temporadas consecutivas. Naquele ano de 2019 o Cruzeiro, por estar na Libertadores, já começou nas oitavas, né? Então naquele ano acabamos sendo eliminados ali pelo Internacional, naquela fase das semifinais ainda, chegamos bem longe mesmo com aquele time que acabou sendo rebaixado. Enfim, o Cruzeiro que agora vai tentar atravessar essas barreiras, porque nos últimos anos na Série B, muito por conta do time bem mal montado, falta de planejamento, não chegou muito longe e esbarrou sempre nessa terceira fase da Copa do Brasil. Em 2020 foi eliminado para o CRB, no caso que foi bem marcante, né, aqui para o Cruzeiro. Depois teve também aquela eliminação ano passado para Juazeirense, enfim, nos pênaltis, após vencer o primeiro jogo, o Cruzeiro que, se tivesse chegado nas oitavas, iria enfrentar o Santos, e agora também nessa primeira fase aí do jogo de ida, da terceira fase, perdendo o jogo da ida diante o Remo, que foi um resultado bem desastroso, mas agora por ter o jogo dentro de casa e vencer por um gol a mais de diferença já garante a classificação. Eu estou confiante para essa partida do Cruzeiro na próxima quinta-feira no Independência, tá? E igual eu falei para vocês, importante, mostrando um bom início de temporada do Cruzeiro, até porque nos últimos anos a Raposa nem sonhava, né, nessa altura do campeonato, está dentro do G4 e hoje dividimos a liderança da Série B com o Bahia, e agora tem essa expectativa e chance bem alta, né, de voltar às oitavas de final, quem sabe aí ter, no caso, alguns grandes jogos ainda nessa temporada de 2022. E igual eu falei para vocês, além do Cruzeiro assegurar esses 3 milhões de reais, somando um total só de Copa do Brasil, se o Cruzeiro conseguir essa classificação apenas em 2022, chegando a algo na casa dos 7 milhões de reais. Enfim, você, quanto que acha que vai ficar essa partida no jogo de quinta-feira, de amanhã? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu tô curioso para saber a sua opinião. O assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Ronaldo e o excelente momento, né, a excelente fase dos dois times que ele tem, que é o Cruzeiro e o Real Valladolid lá da Espanha, onde assim, vive uma chance real das suas duas equipes, né, voltarem para a elite do futebol local. Isso porque assim, o Cruzeiro teve um início arrasador, né, não preciso nem dizer aqui para vocês, em comparação com 2020, 2021, o Cruzeiro nessa mesma rodada estava nem com 6 pontos conquistados, então para você ver a diferença que esse início de era Ronaldo já trouxe e os benefícios, né, para o Cruzeiro estando na segunda colocação, empatado com o líder Bahia, então praticamente o Cruzeiro dividindo a liderança e também um início muito bom, chegando pela primeira vez desde quando foi rebaixado numa final de Campeonato Mineiro. Então você já viu que as coisas mudaram bastante aqui no Cruzeiro desde dezembro para cá, quando o Ronaldo comprou o clube. Enfim, bem melhor do que 2020 e 2021, e a Raposa agora vive essa expectativa de início de campeonato ainda bem arrasador, mas é claro, falta ainda 32 rodadas para a Série B, mas ainda estamos bem confiantes, né, que o Cruzeiro vai sim conseguir esse acesso de volta à primeira divisão. O outro time do Ronaldo, o Real Valladolid lá da Espanha, que ele inclusive estava nas últimas 2 semanas e meia cuidando das situações por lá, está em terceiro lugar na segunda divisão e tem a expectativa de subir a La Liga, isso porque na segunda divisão sobe os 3 primeiros, e o Real Valladolid está com 72 pontos, atrás do Eibar, que tem 74, está em segundo, e o Almeria, que tem 76 e é o líder, então está ali dividido na terceira, segunda colocação, bem próximo. O quarto colocado é, no caso, o Tenerife, com 4 pontos, 3 pontos de distância da equipe do Ronaldo, e também 8 pontos o quinto colocado, que é o Girona. Então está numa situação bem confortável, possivelmente uma sequência de resultados ali, vencendo o próximo jogo, e a equipe, que é no caso o Tenerife, não vencendo, pode assegurar tranquilamente essa vaga de volta à La Liga, que é sem dúvidas importantíssimo, né, para a receita do clube, que tinha sido rebaixado, voltando agora esse ano para a primeira divisão, porque a diferença de cotas de televisão, de patrocinadores é muito diferente. Então o Ronaldo deve estar bem tenso, né, por lá, e olha que nessa semana ele deve chegar a Belo Horizonte entre quarta e quinta-feira para acompanhar a partida entre Cruzeiro e Remo pela Copa do Brasil. Então você vê, né, que o Ronaldo não tem um papel ativo dentro do clube e tudo mais, mas acompanha bem perto. Então, se fosse para ele tomar conta de tudo, não seria, sem sombra de dúvidas, nada fácil, né, esse trabalho de gerenciar esses dois times ainda na divisão de acesso. Lembrando que o Ronaldo está na equipe lá da Espanhola desde 2018 e que, assim, já conseguiu manter a equipe 2 vezes na primeira divisão, mas na última temporada acabou terminando em penúltimo lugar e foi rebaixado, jogando a primeira vez a segunda divisão. E vale lembrar também que ele começou comprando a equipe espanhola
em 2018 apenas 51% e depois por cerca de 30 milhões de reais, depois aumentou para 71% e posteriormente a 82%. E você, está confiante aí? Torcer para que as duas equipes do Ronaldo consigam esse acesso agora de volta para a primeira divisão do Brasileirão e também da La Liga? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Quando o Cruzeiro estava ali se aproximando da marca dos 25 mil sócios torcedores, o Ronaldo havia prometido em uma live de que quando chegasse a esse número de 50 mil sócios, teria uma novidade para o Cruzeiro. No caso, ele estava visando o início da Série B, né? Foi estabelecida essa meta quando o Cruzeiro chegou a 20 mil sócios, isso no segundo jogo do Campeonato Mineiro, e o Ronaldo colocou essa meta de 50 mil sócios até o início do Brasileirão. O Cruzeiro chegou na quinta rodada, né, do Campeonato Brasileiro a 50 mil sócios, e a expectativa agora é de que para o meio da temporada realmente seja cumprido nessa promessa de ter um reforço, um destaque chegando aí para o Cruzeiro para a temporada. O Ronaldo não deu mais detalhes, tanto que a última vez que ele falou isso foi justamente lá quando o Cruzeiro estava com essa meta de 50 mil sócios, mas deve ter algumas novidades justamente por conta do Cruzeiro poder aumentar a sua folha salarial, né? Porque só esse dinheiro dos sócios torcedores já vai render ao Cruzeiro algo próximo de 20 milhões de reais, então é um acréscimo ali de 1 milhão e 650 mil reais por mês apenas na folha salarial, graças à torcida do Cruzeiro. E olha que estamos apenas no início da temporada, hein? No meio da temporada, eu vejo que se o Cruzeiro continuar nesse mesmo ritmo, e eu tenho certeza que a torcida do Cruzeiro gigantesca, do jeito que é, vai aderir ainda mais o plano de sócio torcedor, então esse número pode crescer muito, mas muito mesmo, daqui até o final da temporada. Eu diria que até uns 70, 75 mil sócios torcedores tranquilamente, tá? Enfim, já foi especulado alguns nomes e é justamente sobre esses que eu quero comentar aqui com vocês, onde assim, tem alguns nomes mais inviáveis que já foram comentados aqui pelo Cruzeiro, que no caso o primeiro deles que eu queria falar, o Everton Ribeiro, de acordo com informações do canal Pilhado, lá do Rodrigo Lasmar, que trabalhou inclusive na Globo, ele trouxe um convidado que falou que o Cruzeiro realmente procurou o Everton Ribeiro para saber as condições, mas nada de proposta ao Flamengo, nada de avanço em conversas, nada desse tipo, apenas teve uma especulação. Isso acontece toda hora, tá? Se fosse para, por exemplo, só especular os jogadores que o Cruzeiro procurou, até o Paulo Pesolano falou que foram mais de 300 atletas avaliados, então é um número gigantesco. O Everton Ribeiro foi um desses, né, que assim, no caso, pelo Flamengo ele tinha perdido um pouco de espaço nesse ano, com números bem abaixo do que ele vinha tendo nas últimas temporadas. 22 jogos, 3 gols e uma assistência. É um jogador que, no caso, se fosse para ter uma ajuda do Pedro Lourenço, que já, no caso, quando o Ronaldo chegou ao Cruzeiro, prometeu a contratação de um camisa 10, tem uma proximidade bem interessante, né? O Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, justamente por conta de eles terem sido contratados naquela época que o Pedro Lourenço também já estava começando a ajudar o Cruzeiro na montagem daquele time do Brasileirão de 2013 e 2014. Enfim, o Everton Ribeiro que, né, jogou aqui no Cruzeiro 2013, 14, foi vendido ao futebol dos Emirados e está no Flamengo desde 2017, agora indo para a sua 6ª temporada consecutiva pelo Flamengo. Ano passado os números dele caiu bastante, principalmente em gols, né, 50 jogos, 2 gols marcados e 9 assistências. Outro também que foi especulado a respeito do Ricardo Goulart, ele que eu diria que se fosse para pensar não é tão inviável, justamente por conta da sua fase no Santos, que é boa, tá? Até que ele tem 4 gols marcados e 5 assistências nesse início de temporada, mas a grande questão é que ele tem jogado fora de posição e já deixou claro a sua, no caso, irritação, podemos dizer assim, com o técnico Fabian Bustos, que é o treinador argentino do Santos, que ele joga num esquema de 4-4-2. Então, o Ricardo Goulart ou entra no meio campista central sem poder fazer essa função de como se fosse um segundo atacante, e às vezes jogando pelas laterais, né, pelo lado direito do campo, ponta direita, ponta esquerda, não é também uma função interessante para o Ricardo Goulart, até porque ele já tem, né, seus 31 anos de idade, é um jogador que estaria dentro do limite ali do que o Ronaldo tem contratado, né, como clube empresa, no máximo jogadores de 31 anos de idade. Ricardo Goulart, que se no caso ele continuar sendo banco de reservas e o Fabian Bustos não gostar dele ser, né, o camisa 10 no banco, até ele mesmo falou isso, que não é comum, né, o camisa 10 ficar no banco de reservas, eu acho que seria bem interessante. Até vi uns torcedores do Santos falando que poderia levar o Ricardo Goulart para o Cruzeiro. Enfim, só teria que bancar, né, os vencimentos dele, que seria na casa dos 300 a 400 mil por mês atualmente no Santos, tá? Eu ficaria muito feliz se acontecesse algo nesse sentido. Tenho certeza que se o Pedro Lourenço quiser trazer ele e o Ronaldo cumprir, né, no caso essa meta aí de sócios torcedores, não seria inviável pensar o Cruzeiro aumentar em 400 mil, 350 mil a sua folha salarial, tá? Outro jogador nesse vídeo que foi especulado
Eu diria que ele deve ter sido oferecido para praticamente todos os times do futebol brasileiro. No caso do Luan, do Corinthians, ele que, assim, teve algumas informações do site Bola VIP, quando a janela de transferência já estava quase fechando, de que ele, no caso, foi especulado no Cruzeiro. E realmente, essa notícia, muitos falaram que era impossível e tudo mais, porque o Cruzeiro está na segunda divisão, mas o Sport procurou o Corinthians, no caso, queria pagar apenas 50% dos seus vencimentos, que seria na casa dos 350 mil por mês, mas o Sport queria pagar apenas 100 a 150 mil, e não teve negócio. O Luan vai acabar continuando ficando no banco de reservas do Corinthians, como tem sido nessas duas últimas temporadas. Nesse ano, por incrível que pareça, o Luan jogou em apenas 3 jogos, é um jogador que tem um potencial gigantesco, vendo o tempo passar, né? Praticamente aí 3 anos indo para o espaço, desperdiçado no Corinthians. Jogador que surgiu com muito potencial no Grêmio, jogou muito bem, já teve suas altas, né, na carreira, mas ainda é bem novo. Eu aceitaria aqui no Cruzeiro se fosse para jogar, né, se fosse para ter um ritmo de jogo, porque para ficar no banco de reservas o Cruzeiro já tem bem mais opções e muito mais baratas. Tem que ver se o Corinthians aceitaria, né, ceder parte desse valor, melhor do que se pagar 700 mil por mês, empresta ele pro Cruzeiro, sei lá, pagando 180, 200 mil por mês. Aí pra Raposa tenho certeza que ele renderia bem mais do que ficando no banco de reservas, tanto que ele nem jogou ainda, por incrível que pareça, no Campeonato Brasileiro, tá? Tem sido o William Oliveira e o Neto Moura, então quem sabe aí, se fosse contratado seria mais um meia central. Tem várias questões e que agora o Ronaldo, se ele for cumprir essa promessa dele de uma grande contratação e quem sabe um camisa 10, tem que ver realmente ali, esperar até quando abrir a janela de transferências no próximo dia 18 de julho. Mas quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. Hoje ainda tem mais um vídeo aqui para vocês às 7h30, tá? Saindo aqui no canal, ativa aqui as notificações. E na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês.